Humildade de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser, para estes, o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecer a atenção. Concentrando sobre si os seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos: a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre de espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Recorte dos itens 1 e 2 do capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, editora FEB, por Allan Kardec. Interessante a gente prestar bastante atenção que Jesus inicia o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, como está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 3, exaltando os humildes de coração, quando ele diz: bem-aventurados os pobres de espíritos, pois que deles é o reino dos céus. E nós percebemos que dificuldade para a gente pensar, falar e agir com humildade.
Quase sempre nós somos vitimados pelo orgulho, pela vaidade, o que aumenta ainda mais o nosso egoísmo e nos afastamos assim daquela simplicidade do Evangelho, onde Jesus chama atenção para a importância do perdão, a importância do amor ao próximo, do perdão das ofensas, mas com esquecimento do passado. Difícil esquecer ontem, anteontem, semana passada, mês passado, século passado. Esquecer o passado não é fácil. Daí a importância da reencarnação, porque quando nós reencarnamos, esquecemos todos aqueles séculos de experiências que lá não foram grandes coisas. Mas, graças a Deus, não lembramos. Às vezes, na primeira infância, de 0 a 3, e na segunda, de 0 a 6, até lembramos de alguma coisa, da outra encarnação, mas é melhor que não lembremos, exatamente por conta da nossa incapacidade de perdoar, de esquecer e de não sofrermos com as nossas próprias situações equivocadas, com os nossos próprios enganos. Nós precisamos entender a importância da reencarnação. E às vezes até alguém fala, mas aonde está na Bíblia, no Evangelho de Jesus, lá no Novo Testamento, a reencarnação? E a resposta é tão simples. E Jesus lhe respondeu, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Como está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 3. Muito importante nós trabalharmos a brandura, a humildade, a mansidão, porque vamos observar que lá no versículo 5 das bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, Jesus vai exaltar os brandos e pacíficos. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. E também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, nos itens 1 e 2. Muito importante que prestemos atenção nessa questão da humildade de coração. Nós somos aprendizes do bem, somos aprendizes do amor, mas se pensarmos, falarmos e agirmos com humildade de coração, com certeza absoluta, nós erraremos menos e acertaremos mais, porque a humildade compreende, age com mais paciência. A humildade nos impulsiona para a tolerância e até para a compaixão, porque sem humildade, difícil a compaixão. E sem compaixão, difícil, muito difícil o perdão. E sem compaixão e sem perdão, também não há caridade. E sem caridade, não há salvação. Porque sem caridade nós vamos errar muito. Daí a importância de pensarmos, prestarmos atenção no Evangelho à luz do Espiritismo, para trabalharmos a nossa humildade de coração e também a caridade. Muito importante a caridade.